Bom dia, caros alunos. Vamos fazer aqui algumas questões de equações trigonométricas, tá ok? Para vocês terem um material aí para ajudar aí nos estudos de vocês, tudo bem? Então vamos começar com a seguinte equação, uma mais simples, tá? Então, você tem seno de 2x igual a meio. Então vamos ter que encontrar todo x que substituído, né, na expressão o seno de 2x de meio. Então vamos pensar em quais são os arcos em que o seno, né, dá meio. Então nós sabemos, né, que o seno de 30 graus, vou trabalhar com π, tá, pessoal? O seno de 30, que é π dividido por 6, né? Nós sabemos que é meio, né? Mas também temos o que? A gente lembrando, né, do círculo. Vou botar aqui no círculozinho. Só para lembrar rapidinho, mas isso aqui eu sei que é de conhecimento de vocês, fazer só um esboço aqui bem rápido. Ok? Então a gente está marcando aqui o seno de 30, né? Aqui. Então, nós sabemos aqui, pegar uma outra cor, só para marcar. Então a gente sabe que o seno está marcado aqui, né? Ó, esse é o seno. Então eu tenho outro valor aqui também que vai dar meio, não é isso? Já aprendemos isso, né, nas aulas anteriores. Então eu estou falando aqui de π sobre 6 e aqui o 150, né? O seno de 5π sobre 6. Então aqui na nossa expressão nós sabemos aqui de forma direta logo, então que o seno de 2x é igual, para dar meio, então tem duas opções: o seno de π sobre 6, né, mais 2kπ, que são todos os arcos, né, que fica dando a volta, ou eu tenho o seno de 5π sobre 6, que também dá meio, mais todos os seus arcos côncavos, né? 2kπ. Então daqui tiramos o quê? Que esse 2x vai ter que ser π sobre 6 mais 2kπ, ou o 2x vai ser 5π sobre 6 mais 2kπ. Então daqui agora, dividindo todo mundo por 2, né? Então o x vai ser π sobre 12 mais kπ, ou o x vai ser 5π sobre 12 mais kπ. Geralmente os exercícios, né, vem cobrando o quê? O x na primeira volta, né? Maior ou igual a 0 e menor do que 2π. Se for nessa situação, então não são todos os arcos, né? Eu vou querer o primeiro que para k é igual a 0, vou ter minha primeira solução. Se k é igual a 0, eu vou ter x igual a π sobre 12, ou x igual a 5π sobre 12, né? Para k igual a 1, substituindo, eu vou ter o que? π sobre 12 mais π, é isso? Vai dar
3π sobre 12. E aqui 17π sobre 12. Então eu teria 4 soluções na primeira volta, certo? Porque se eu botar agora o K igual a 2, ou seja, daria 2π, já é uma volta mais alguma coisa, eu não estaria aqui no meu intervalo. Tá ok? Então essa foi a primeira. Vamos para mais uma. Deixa eu apagar essa. Ok. Vamos para mais um. Agora vamos também sempre resolver, né, pessoal? Vou botar sempre assim, eu não estou colocando, vou botar sempre assim, né? O x pertence ao intervalo, né? De 0 a 2π. A gente não pegar todos os arcos, ok? Então, outro tipo de equação aqui para a gente. Então, eu tenho seno de x igual a cosseno de 2x. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar tudo em seno ou em cosseno. Aqui a gente está vendo, então, relembrando, né? Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, que é igual, vou colocar tudo no seno, né? Então eu sei que o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, ou seja, o cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, substituindo na nossa equação, ficamos com seno de x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, isso implica em que 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 igual a 0. Caímos numa equação do segundo grau com a variável seno de x. Então, vou dizer aqui, substituição, vou dizer que o seno de x é igual a y e vou reescrever minha equação, então, 2. Se o seno de x é y, seno ao quadrado de x é y ao quadrado, mais seno de x é y menos 1 igual a 0. Então, vamos resolver essa equação do segundo grau para encontrar y e depois, finalmente, encontrar o meu x que eu estou querendo. Então, aqui podemos resolva como você quiser, qualquer das técnicas, né, para resolver a equação do segundo grau. Eu vou resolver dessa forma aqui, né, 2y menos y menos 1 igual a 0, ou seja, eu escrevi o y como 2y menos y. Agora aqui eu faço uma evidência nos dois primeiros termos, né? Aqui vai ficar y mais 1 e boto o menos 1 aqui em evidência e eu tenho y mais 1 e agora eu tenho a minha equação fatorada, fica 2y menos 1 y mais 1 é igual a 0 e daqui então eu tiro meus dois valores de y, né? Y é igual a meio ou y igual a menos 1. Agora que eu encontrei os valores de y, eu vou lá encontrar o x que eu estou querendo para a minha equação. Então, no meu primeiro caso, y igual a meio. Se o y é igual a meio, eu tenho seno de x é igual a meio. Isso implica que o seno de x, aí quais são os arcos que o seno é meio, né? É o seno de π sobre 6, né? Mais 2kπ, aqui são todos, né? Ou o seno de 150, né? 5π sobre 6 mais 2kπ. Certo?
Bom, o outro é o y sendo igual a menos 1. Isso implica que o seno de x é igual a menos 1, que por sua vez o seno de x vai ser igual ao seno. Qual é o arco que o seno vai dar menos 1? Né? Deixa eu melhorar aqui, pessoal. O seno, o arco que dá menos 1 é o 3π sobre 2, né, pessoal? Então, 3π sobre 2 mais 2kπ, né? Todos os arcos. Mas lembre-se, eu estou no intervalo de 0 a 2π, né? Então, minha solução vai ser o k igual a 0, né? Ali vai dar π sobre 6, ou k igual a 0, 5π sobre 6. Agora, repara, se eu já botar o k igual a 1 aqui, vai dar uma volta e mais alguma coisa e não vai estar no nosso intervalo. E o outro aqui só pode ser quem? O 3π sobre 2. Então, aqui estão as soluções da nossa equação. Vamos para mais uma. Deixa eu apagar essa aqui. Deixa eu pegar aqui. Ok. Apagamos. Vamos para mais uma equação. Agora vamos para essa aqui. Sempre, pessoal, eu vou colocar de novo, mas sempre, né? O x está aqui na minha primeira volta, tá? O x na minha primeira volta. Então, eu tenho agora o seguinte. O seno de 2x, ele tem que ser igual ao seno de x. Então, repare, né? Seno de 2x, seno de x, eu tenho que transformar tudo para seno, ou tudo para cosseno, ou trabalhar com os dois. Aqui nesse caso, nós temos o quê? Que o seno de 2x, nós sabemos que é o quê? 2 seno de x vezes o cosseno de x. Substituindo, vai ficar o quê? 2 seno de x vezes o cosseno de x é igual ao seno de x. Pessoal, não pode cortar, hein? Ó, simplificar aqui, né? Não pode fazer isso. Porque senão você vai eliminar as soluções de seno de x igual a 0. Perfeito? Então, isso aqui eu posso fazer, então, 2 seno de x cosseno de x menos seno de x igual a 0. Agora eu posso botar o seno de x em evidência. Seno de x em evidência, então eu terei 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. Então daqui eu tenho duas possibilidades, né? Ou o seno de x é igual a 0, ou o 2 cosseno de x menos 1 igual a 0, que isso implica em cosseno de x igual a meio. Então eu tenho seno de x igual a 0, implica seno de x igual a 0 no 0 e no π, né, pessoal? Porque seno de 0 é 0, seno de π é 0. Então eu posso escrever assim, ó, o seno de x é igual ao seno de kπ. Lembre-se, pessoal, toda vez que eu falo esse k, é k pertencente aos inteiros, né? Pode ser positivo ou negativo, mas inteiro. Então, repare, se eu botar o k igual a 0, vai dar seno de 0 é 0. Se eu botar o k igual a 1, seno de π é 0. Se eu botar o k igual a 2, seno de 2π é 0. Se eu botar igual a 3, né? Seno de 3π é 0, ok? Então aqui eu tiro que x igual a kπ, minha primeira. O outro é o cosseno de x ser igual a meio. Então lembre-se, né, pessoal? Cosseno de x igual a meio, vou colocar aqui de novo, aí vocês
estão sabendo, né? Tem que tomar cuidado. Então, o cosseno é marcado no eixo X, né? O cosseno é marcado nesse eixo aqui, X. Ele está valendo meio, né? Meio. Então, repare que eu vou ter dois arcos, né? Vou ter esse aqui, que eu sei que o cosseno é meio no primeiro quadrante, né? Cosseno meio é 60 graus, né, pessoal? Cosseno de 60, π sobre 3. Mas eu tenho esse aqui, né? Que é o 2π menos π sobre 3, ou seja, é o 5π sobre 3. Né? É o 300, também dá meio. Então aqui eu tenho duas soluções, né? O cosseno de x para dar meio é o cosseno de π sobre 3 mais 2kπ. Mas ele também, né? O cosseno de x para dar meio é o cosseno de 5π sobre 3 mais 2kπ. Mas lembre-se que estamos trabalhando sempre na primeira volta, né? Na primeira volta, então, o seno deu aqui, né? 0 e o π. E para dar meio, né? O cosseno, π sobre 3 e 5π sobre 3. Então, a nossa solução, nós temos 0, nós temos π sobre 3, nós temos π e nós temos 5π sobre 3. Certo? Ok. Vamos para mais umazinha. Agora, seno, cosseno, vamos trabalhar com a tangente, né? Deixa eu marcar isso aqui. Ok. Então, vamos lá. Vamos para essa equação aqui, pessoal. Imagine que eu tenho tangente, tá? Ao quadrado dx menos 1 menos raiz de 3 tangente de x e menos raiz de 3 igual a 0. Então eu quero achar o valor de x que resolve essa equação. Ok? Estou trabalhando de novo, hein, pessoal? X na minha primeira volta. Certo? Então vamos lá. É uma equação de segundo grau. Vou fazer essa substituição então aqui. Tangente de x eu vou chamar de y. Então minha equação ficou o quê? Y ao quadrado menos 1 menos raiz de 3y menos raiz de 3 igual a 0. Pode resolver por Bhaskara, por tudo. Esse aqui eu vou resolver por soma, tá? Soma e produto. A soma é menos b sobre a. Ou seja, a soma vai dar 1 menos raiz de 3, né? Porque tem um menos aqui, o menos b vai ficar esse e o a é 1. E o produto é c sobre a, né? Que aqui no nosso caso c é menos raiz de 3 sobre 1. Então eu quero dois valores, né? Eu quero dois valores, né? Alfa 1 e alfa 2, que somados, né? Ou seja, alfa 1 mais alfa 2, as duas raízes somadas, de 1 menos raiz de 3. E que multiplicado, certo? De menos raiz de 3. Então, tá vendo? Aqui fica óbvio, né? Que uma raiz é 1 e a outra raiz é o que? Menos raiz de 3. Então, no nosso caso aqui é o y1, é isso? y1 igual a 1 e y2 igual a menos raiz de 3. Então, agora eu vou lá resolver minha equação. Então, eu fiquei primeiro. Desculpa aqui, ficou ruim. Eu tenho aqui tangente de x igual a 1. E se implica, então, a tangente de x, né? Tangente que dá 1, pessoal, é o que? É π sobre 4.
mais Kπ. Certo? E eu tenho a tangente de x igual a menos raiz de 3. Isso implica o quê? Que a tangente de x é igual a tangente de menos 60, né? Menos π sobre 3 mais Kπ. Como eu estou no intervalo, não é isso? De 0 a 2π, como eu estou no intervalo de 0 a 2π, eu vou ter para cá igual a 0, eu vou ter aqui, né? π sobre 4, e aqui embaixo, menos π sobre 3. Para cá igual a 1, eu vou ter π sobre 4 mais 1, 5π sobre 4, e aqui, menos π sobre 3 mais π, 2π sobre 3, ok? E aqui eu teria minhas 4 soluções. Só mostrando a tangente, para quem não está se recordando, vamos botar aqui no círculozinho, certo? Rapidamente, um esboço, né, pessoal? Sempre um esboço. Um esboçozinho. E relembrar para vocês, aqui é o eixo da tangente, né, pessoal? Ó. Aqui não ficou legal. Aqui, ó. Esse aqui, então, relembrando a todos, é o eixo que eu marco a tangente, né? Aqui. Aqui é o eixo da tangente. Então, eu fiz né? O 1, eu sei que é o π sobre 4, tá aqui. O π sobre 4. Então, vou marcar aqui minha tangente. Então, repare, π sobre 4, mas eu tenho aqui embaixo quem? É por isso que eu marco o quê? π sobre 4 e mais uma volta, né? No nosso caso aqui, o π sobre 4 mais π, né? O 5π sobre 4. É por isso que a solução da tangente não é 2Kπ, né? É Kπ, certo? Que ele marca sempre o ângulo e o que está aqui. E o outro que a gente achou é menos raiz de 3 sobre... menos raiz de 3, né? Que é o menos π sobre 3, que estaria aqui embaixo, ó. Ok? Então, aqui é o menos π sobre 3, mas que você poderia escrever também, sem problema nenhum, né? É o 2π menos o π sobre 3, não é isso? Se você for marcar aqui o positivo, né? Que é o mais comum, né, pessoal? Então, a gente não marca menos π sobre 3. Então, na verdade, aqui eu estou andando, né? Aqui, ó, você andando nesse sentido aqui, é o menos π sobre 3. Mas a gente marca no sentido, lembra? Positivo. Ou seja, esse aqui, ó, 5π sobre 3, né? Então, aqui é a mesma coisa que o quê? 5π sobre 3. Perfeito? E aí, quando eu acrescentei 1, então, repare, você pega o menos π sobre 3 e roda aqui π sobre 3, é a mesma coisa que o 5π sobre 3, eu rodar π também. Ou seja, isso aqui é o 2π sobre 3. Tá? Menos π sobre 3. Se eu acrescentar π, eu caio no 2π sobre 3. Tá certo? Ou, se você pegar o 5π sobre 3, acrescentar π, de novo, né? Vai dar 8π sobre 3, que é o 2π mais o π sobre 3. Que é o 2π mais o π sobre 3. Tanto faz ir no sentido, né? Anti-horário, você tem que ter essa compreensão. Pessoal, então aqui foi só algumas equações de seno, cosseno e tangente, para vocês já irem vendo como é que nós vamos trabalhar essa questão de equações, tá ok? Então, até uma próxima e bons estudos.